O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Nesse Dia das Crianças, como você escolheu o presente do seu filho? Para evitar sustos, os pais devem estar atentos a algumas regras de segurança antes de oferecer alguns objetos aos pequenos. Os brinquedos podem ser tradicionais ou modernos. O importante é não trazer problemas para as crianças. Lucas tem 4 anos e muita personalidade. Ele chegou à loja decidido do presente que vai ganhar no Dia das Crianças. Eu quero o brinquedo do Scooby-Doo. Por que você quer o do Scooby-Doo? Porque tem os monstros para comer, para brincar. Você conhece o Scooby-Doo de onde? Da TV. O pai admite, a TV influencia bastante na escolha. O brinquedo, porém, só é levado para casa se for apropriado para a idade dele. O mesmo acontece com a outra filha, Amanda, de 2 anos. Antigamente a gente brincava muito na rua com esses pega-pega de futebol. E hoje eles estão muito em casa, assim, assistindo televisão, acaba influenciando na escolha dos brinquedos deles. Para a gerente da loja, a segurança é um critério de compra mais importante que o preço do produto ou o desejo dos pequenos. A gente observa o quê? E até trabalha em cima disso, né? Primeiro, a segurança que o brinquedo vai passar para a criança, a adequação do brinquedo para essa criança. E a gente considera como último requisito o preço, tá? Então, a gente procura indicar o brinquedo correto para a idade correta, tá certo? Também sobre essa adequação, como é que a criança brinca, se ela brinca só, se ela brinca acompanhado. Samara veio escolher um presente para o sobrinho. O desafio é entretê-lo com algo que seja tão atrativo quanto o computador e o videogame. Ele gosta muito de basquete, ele já pega a bola de verdade para brincar, então eu decidi comprar um de brinquedo para ele, que a bola é mais leve, que já vai incentivar ele também a gostar de esporte. Felipe perdeu a noção do tempo na prateleira do Beyblade, uma espécie de peão em uma versão mais tecnológica. É melhor do que um peão. É que o Beyblade você coloca no lançador e o peão, você coloca na cordinha. Tem uns peões que você fazem assim e puxa uma cordinha. Você já brincou com peão? Já. Aí não gostou? Gostou? Mais ou menos. Brinquedos tradicionais ainda têm boas vendas. A minha primeira bicicleta, o meu primeiro patins, a criança ainda procura. A bola, a boneca que fala, ela ainda procura. Boneca que tem mecanismo. Então eles têm uma competição acirrada, mas os clássicos não saem de linha não. Esse cãozinho conta piada, canta e fala até 12 frases. Quase impossível fazê-lo parar. Fica quieto, Spock. No passado, ter um carrinho como esse, com controle remoto, era o que havia de mais moderno. Hoje, a tecnologia está a serviço das indústrias de brinquedos. Mas para os mais nostálgicos, essa exposição de brinquedos antigos nesse shopping da cidade traz boas recordações para quem viveu a infância nas décadas de 70, 80 e 90. Lembram do Felipe? Aquele do Beyblade? Ele visitou conosco o espaço. Os mais dinâmicos chamaram a atenção, mas ele ainda prefere os de hoje. Você tinha vontade de brincar com ele para saber como é, o que ele faz? Não. Não? Não. Por quê? Porque ele já é velho. É de 1981. Boneco Falco, boneca Chip da década de 70 e manequinho de 85. Para Dona Luísa, a avó do Felipe, a exposição foi um retorno ao passado. Aqui pôde rever os brinquedos que presenteavam os filhos, na época já bem modernos para ela. Hoje em dia, já que a senhora agora está acompanhando os netos, então assim, como é a questão de comprar brinquedo? Eles são muito diferentes? Os pedidos são muito diferentes dos pedidos dos seus filhos antigamente? São, porque eu não sei nem pronunciar o nome
Blade, para eu aprender esse Blade foi difícil. Agora, a pista do Maribim, negócio, o nome é assim, né? Então é até difícil pronunciar, eu tenho que anotar para ir procurar o que eles querem. Por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão. Bom, e para saber quais são os perigos de uma compra errada de brinquedo para os seus filhos, nós convidamos a professora Fátima Vasconcelos. Tudo bem, professora? Bom dia, tudo bem. Então, quais são quando os pais levam em conta apenas o desejo dos filhos e o preço, quais são os riscos que ele corre? Bom, é importante que os pais levem em conta o desejo dos filhos, não é? Porque a criança, naturalmente, o brinquedo é para ela precisa atender a necessidade dela. Eu acho que o preço é uma coisa de colocar a criança dentro do limite da realidade. O pai não tem agora que fazer uma dívida que não pode pagar para atender a um capricho. E agora o que é difícil hoje para os pais, e a gente viu aí, é que os brinquedos, eles estão completamente, vamos dizer, colonizados, né, pela indústria do marketing. Então, assim, os brinquedos que as crianças querem são aqueles que aparecem no filme, como o Felipe disse, o Ben 10. O Ben 10 é um seriado que passa na TV aberta. Então, assim, a indústria de brinquedos se aliou à indústria do cinema e da TV para vender brinquedos, né? Então, por exemplo, ele disse que era muito interessante o peão do Ben 10, que ele puxa uma cordinha e vai. Nós temos um estudo sobre peão, uma dissertação de mestrado justamente para mostrar o que é diferente do peão de antigamente para o peão de hoje, né? Então, o peão de hoje, o Ben 10, não é um peão apenas um objeto que roda. Ao rodar, ele traz todo o universo do seriado, do filme, dos personagens. Então, a criança, quando compra uma Beyblade, ela penetra num universo imaginário, cheio de aventuras, que é aquilo que ela vê na TV. E os peões, no Ben 10, eles lutam, as Beyblades lutam entre si. Antigamente, o objeto, ele era mais funcional, vamos dizer assim, o peão. Ele tinha uma cordinha que você amarrava e jogava. Então, assim, não havia uma significação imaginária associada a ela. Então, o que a gente observou no estudo é que exigia uma habilidade, um mérito do lançador no peão de antigamente, que o peão de hoje dispensa. Você aperta um botão e o peão do Ben 10 sai rodando. Então, assim, há perdas e ganhos. Então, a gente perde naquilo que a criança é ativa no brinquedo, ela precisa desenvolver uma expertise para lançar aquele peão de antigamente. Mas você ganha também em imaginação, né? Mas a criança precisa fazer menos. Então, a gente tem aí, dizer assim, é importante, mas isso está passando na televisão, isto está no universo da cultura lúdica infantil contemporânea. Então, o pai vai com isso recusar que a criança se insira nisso, né? O difícil aí é porque é limitado, né? Quer dizer, assim, cada vez mais é o brinquedo que está na mídia, é o brinquedo industrializado que chega. Quando há outros brinquedos que também interessam as crianças, mas que eles não estão em oferta, não estão em toda prateleira aí para ela ficar vendo, não é? Dentro desse novo universo, né, dos brinquedos cada vez mais tecnológicos, e a gente até mostrou uma comparação, né, a avó, no caso, acompanhando o netinho e falando de como é diferente, né? Verdade. Ela deveria ser da época da bonequinha de pano, né? E hoje nem sabe pronunciar o nome dos brinquedos que os netos desejam. A senhora considera que há uma piora nessa mudança ou não? Eu prefiro não colocar as coisas nesses termos. Como estudiosa da cultura lúdica, eu prefiro pensar que cada época tem a sua cultura lúdica. A cultura lúdica, como toda cultura, evolui, se desenvolve, se diversifica, dependendo do tempo e do lugar. Então, assim, a cultura não é uma coisa que a gente pode interferir voluntariamente assim. As crianças vivem no mundo de hoje e isso é assimilado. Eu não acho que todos os brinquedos tecnológicos são ruins. Eu acho que também tem ganhos. Para tudo há perdas e ganhos. Por exemplo, as habilidades que as crianças desenvolvem nos brinquedos tecnológicos são habilidades novas que elas desenvolvem muito precocemente e que também são importantes para muitas esferas da vida dela. Quando a gente fala de videogame e computador, quais são os limites que os pais devem impor para que esse brinquedo não se torne um vilão dentro desse processo Eu acho muito lúdico? complicado, deve ser muito difícil para os pais de hoje essa ideia de limite, porque a internet é uma coisa sem limite.
A mídia é uma coisa sem limite. Ela existe para não ter limite. Então, os pais ficaram muito vilões se eles ficarem colocando limite. Então, do ponto de vista educativo, eu diria que o importante é que os pais fiquem atentos a diversificar a oferta de brincadeiras e brinquedos. Então, você diz assim, no tempo das bonecas, as bonecas de pano continuam, hoje elas ainda existem. Há crianças que gostam de brincar com elas. O que aconteceu nessa evolução da cultura lúdica é que antes ela era mais partilhada por pais e filhos. Hoje, ela é distanciada, a mídia atinge diretamente a criança, de modo que a avó não sabe sequer pronunciar o nome do brinquedo, quando vai saber o que está passando na televisão, o que é, por exemplo, um jogo de tecnológico hoje que é bastante, as crianças salivam, que é o Counter-Strike. É um jogo de luta, né, que tem na televisão e que você ganha ponto matando pessoas. Poucos pais sabem que as crianças nas lan house estão vibrando por pelo matar amor de Deus, pessoas, é o jogo né? mais acessado na lan house. Então, assim, o adulto, né, que está perto da criança, já desconhece parte desse universo lúdico. Quando na minha geração, por exemplo, os pais brincavam partilhavam, juntos, construíam né? brinquedo para os filhos. Sim. Isso, naturalmente, não está impedido nos dias de hoje, mas as facilidades fazem com que a gente se acomode a essa oferta que está simplesmente na loja. Professora, e qual é a sua opinião sobre dar bonecas para meninos e carrinhos para as meninas brincarem? Bom, os brinquedos, como objetos culturais, eles têm sexo, vamos dizer assim. Não só as bonecas, carrinhos, todos os outros brinquedos. Se você chegar na prateleira da loja, você vê que tem brinquedos para meninas e para meninos. Sim. Porque a criança também está construindo a sua identidade de gênero e ela procura os modelos adultos da sua identidade de gênero. Então, você vai dar um soldadinho de brinquedo para uma menina, ela vai achar esquisito. Também tu não vai gostar. Naturalmente que isso a gente não deve, não somos nós proibir. Que devemos fazer A escolha pela criança, né? A ouvir a criança é muito importante. Numa pesquisa que nós fizemos sobre cultura lúdica nas escolas, nós levamos de propósito um carrinho cor-de-rosa, um Fusca. Isso provocou um certo conflito entre as crianças. Os meninos disseram, esse carrinho não serve para nós, esse carrinho é das meninas. Então, assim, as próprias crianças, elas, quando a gente levou só brinquedo de menino, os meninos se recusaram a brincar. Foram para um cantinho e disseram, a gente não vai brincar com isso aí. Mesmo que a gente tenha. Aí a gente diversificou. E tem brinquedos que são neutros, por exemplo, quando a gente levou um estetoscópio, todas as crianças brincaram, meninos e meninas. Então, mas os meninos também brincam de boneca. É importante que os pais também não, né? Por exemplo, na nossa pesquisa, a gente filmou meninos brincando de boneca, tipo assim, ele era o médico, ele fazia o exame, ele prescrevia a receita, tirava a temperatura, e a menina era a mãe que levava a boneca para o consultório. Então, é importante também que as crianças aprendem sobre os papéis de gênero ao manipular esses brinquedos. E elas dão um uso diferente. Por exemplo, menino brincando de comidinha, nós observamos que eles brincam de modo diferente das meninas. Eles brincam de comidinha como se fosse um monte de homem fazendo churrasco. Depois joga as panelas para cima, joga tudo para lá. As meninas, elas jogam, mas elas estão preocupadas em fazer a comidinha, botar na boca da boneca. Eles brincam com os mesmos materiais, mas eles emprestam ao uso desses materiais as suas características, os seus modelos identificatórios, entende? Perfeito. Professora, e quais brinquedos que você trouxe para mostrar pra gente? Eu trouxe alguns brinquedos que eu gosto muito, que são os brinquedos artesanais, e eu diria assim que para os pais que querem comprar brinquedos para as crianças, mais do que o critério de idade que precisa ter por uma questão de segurança, é assim, eu considero, como estudiosa das práticas lúdicas, que o brinquedo mais importante para o desenvolvimento da criança é o brinquedo onde a criança age. Ela agir no brinquedo, ela manipular, dobrar o objeto à sua vontade, é algo extremamente importante para o desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um brinquedinho feito por um artesão, esse aqui, por exemplo, que é o ratinho, não é? Então, vamos ver se ele anda. Esse é um brinquedo muito simples, muito baratinho e muito interessante. Porque mesmo uma criança de 2, 3 anos, que você pode brincar junto com ela, ela percebe que o objeto tem uma animação e essa animação é provocada pela sua ação. Mais do que... Então, a gente tem aqui essa Beyblade, esse é um modelo de peão. Peão é uma família extensa de objetos. Ele tem um ímã magnético aqui. E ele gira. Enquanto isso, ele tem uma musiquinha, tem um som. Veja lá. Ele é todo interessante em termos de tecnologia, mas a criança já parou aqui. Esse ainda conserva um pouco do peão antigo, né? Ele tem uma luzinha, diverte a criança, mas ela precisa girar, ela precisa
desenvolver essa pinça digital, ela precisa manipular. Então, o objeto adquire vida a partir da ação da criança. Isso é mais importante que qualquer coisa. Então, por exemplo, hoje os jogos de computador, eles estão virando simuladores, não é? Então, a criança, por exemplo, hoje você acho que é o Xbox, que você joga tênis. Isso. Então, você pega o joystick e você você está agindo. Então, você vê uma imagem lá, mas você se projeta na ação. Já é uma tentativa, né, quer dizer assim, da indústria compreender a necessidade do jogador. O jogador precisa agir. E o outro aspecto muito importante do brinquedo é que, mais que o objeto e sua funcionalidade, vou tirar, é o que ele representa. Imagina, todo brinquedo representa alguma coisa. Esse representa um ratinho, esse representa uma boneca. Esses brinquedos aqui, eles são muito importantes, embora a gente considere que são brinquedos tradicionais, mesmo para os dias de hoje. Porque o tecido, o fato dele ser tecido, né? Ele tem uma flexibilidade diferente, ele permite que a criança manipule de modo diferente. Inclusive, aqui eu trouxe um casalzinho que você falou aí, que isso é muito importante, que tanto meninos como menino possam brincar. Tenham brinquedo dos dois gêneros e que eles eles vão fazer diferente uso disso. Esse aqui, por exemplo, ele é bem importante, porque esses brinquedos de pelúcia são muito importantes, sobretudo nas crianças até 5 anos, porque não é só o que elas podem fazer com eles, eles têm uma significação afetiva. Isso é muito então, imaginemos que o urso é um animal selvagem. E, no entanto, ele é ursinho carinhoso, tem na televisão. Então, esse aqui é lavável, você pode botar na lavadora de roupa, porque aí ela vai usar. E esse aqui é da minha filha, quando era pequena, já tem 25 anos. Tá aí o valor afetivo. Ele chegou. Professora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, no próximo bloco você vai conhecer o talento precoce de uma criança que não quer ser artista, quer ser desenhista. É logo mais. Vida e Saúde.